É, porém, apenas a leitura de ângulo não era necessária. Já não era suficiente. Perdão. Era necessário medir distância. Porque a partir da distância em campo e o ângulo, você calculava as coordenadas. E surgiu então o distanciômetro. O que é o distanciômetro? É um equipamento que via um feixe a uma determinada superfície. Esse feixe retorna e com o tempo que o feixe demora para bater e retornar, o equipamento consegue calcular a distância. Porém, o distanciômetro ainda era um equipamento muito grande para você levar em campo. Você tinha que encaixar ele na superfície, no encaixe superior do teodolito. E isso ficava assim, uma coisa totalmente incômoda. A partir do momento que você utilizava distanciômetro e teodolito, surgiu a necessidade de você integrar os dois para dar maior produtividade em campo. Com a integração desses dois equipamentos, surgiu então a estação total. Que a estação total é o quê? É nada mais que um distanciômetro integrado em um teodolito. Com um item a mais. A estação total tem uma caderneta de campo eletrônica que todos os dados que você lê, distância, ângulo, coordenada, ou o que for, é armazenado em sua memória. E com a estação total surgiram novas formas de trabalhar, como você podia zerar, por exemplo, a altura em uma base e só zerar o ângulo horizontal e a altura em uma base, e ao momento que você gira a luneta na vertical, você tem a distância vertical. Isso para, por exemplo, cadastro urbano, para você conseguir ler a altura de um prédio, é bem interessante. Você zera a sua distância horizontal, zera em um ponto fixo, com a sua luneta zerada, apenas a movimentação vertical da luneta vai ser calculada. Com isso você tem a distância em tempo real, a altura, no caso. Surgiram também, com o tempo, o nível laser rotatório. Isso para alguns deve ser novidade. O que é o nível laser rotatório? É nada mais que um nível eletrônico equipado com um sensor, com um emissor laser que fica rodando durante o serviço. Ao momento que esse feixe laser roda, você consegue reconhecer o feixe com um sensor laser. Ao momento que você consegue determinar uma altura, uma referência de altura, vamos supor, aqui tem a sua referência de altura. O seu sensor laser está aqui. Você andou 10 centímetros e desceu 10 centímetros. Isso indica o quê? Você está 10 centímetros abaixo da sua cota. Então você vai ter que cortar no terreno 10 centímetros. Mesma coisa. Se você andou 10 centímetros e subiu 10 centímetros, você vai ter que cortar essa referência. Se você andou 10 centímetros e desceu 10 centímetros, você vai ter que aterrar. Isso é a aplicação do nível laser. Para piso, para corte, aterro, para estradas é muito utilizado. Bom, eu passei sim pelos sistemas de topografia modernos e vou explicar um pouco dos contemporâneos. Atualmente, o mais importante é a integração. Você tem um software de topografia que calcula dados vindos de GPS, estação total, LiDARs. Não sei se vocês conhecem o LiDAR, é um sistema laser, pode ser móvel ou terrestre. E com esses dados obtidos, você gera um sistema integrado. Porque, às vezes, é mais vantajoso você utilizar um LiDAR do que um GPS. Ou então, às vezes, é mais vantajoso você utilizar um GPS do que uma estação total. Isso depende muito da aplicação. Bom, eu vou dar uma introdução aqui sobre receptores GPS e GNSS. O que é um receptor GPS e GNSS?
Antigamente eram chamados GPS. Por quê? Eles recebiam correções apenas do sistema de navegação GPS. Ou seja, o satélite está em órbita ao redor da Terra, o sistema de satélites. Eles enviam uma onda a todo momento. O receptor GPS é o equipamento que consegue decodificar essa onda e, a partir de cálculos e algoritmos internos, ele consegue te dar a coordenada. Esse valor essa precisão real vai variar de equipamento para equipamento. A partir do momento que você integra mais sistemas de satélite ao seu receptor, como GLONASS, Galileu, Compass, ele passa a se chamar GNSS, que é Global Navigation Satellite System. Atualmente, os sistemas utilizados para uso civil são o GPS, GLONASS, o Galileu está sendo introduzido e o Compass. Porém, o Compass não é utilizado no mundo inteiro. Ele só é disponibilizado na China, por enquanto. Porém, em torno de 2014, a China pretende disponibilizar o Compass para o mundo inteiro. Dentro desses receptores, eles possuem uma estrutura de sinais, ou seja, cada sinal que ele emite possui uma frequência e um comprimento de onda diferente. Dentro do sistema GPS, para uso civil atualmente nós temos o L1 e o L2, o L2C, que é uma codificação do sistema L2P para uso civil, e o L5, que foi integrado há pouco tempo, que é a frequência mais recente do GPS, que possui o maior comprimento de onda. Dentro do GLONASS, nós temos o L1 e o L2, e eles estão integrando uma nova frequência, que é o L3, que por enquanto está em projeto ainda. O Galileu possui o L1, o S5A e o S5B. E ainda temos o SDAS, que é o sistema geoestacionário. Ou seja, ele está em órbita, porém sua órbita acompanha a órbita da Terra. Em relação à Terra, ele está parado. Nós temos o AS e o EGNOS. O AS é o sistema americano e o EGNOS é o europeu. Bom, eu dei uma introdução inicial sobre os sistemas de receptores GPS e GNSS. Agora eu vou falar um pouco do nosso receptor GNSS, que é esse aí que vocês estão vendo, o Altos, da série APS-3. O seguinte, o receptor da série APS-3 é um sistema totalmente completo dos receptores GNSS. Ele possui as 136 canais, recebe sinais L1, L2, L2C de GPS, L1, L2 do GLONASS, recebe o AS e o EGNOS. Ele tem portabilidade completa wireless, ou seja, ele possui rádio interno, os receptores APS-3U possuem rádio interno, espaço para trabalhar com o sistema de correção RTK-GSM, que eu vou estar mais explicando mais adiante. E, caso necessário, caso você vai fazer uma base fixa, você pode trabalhar com uma antena externa. Uma curiosidade é o seguinte, os receptores da série APS-3 da Altos, eles são produzidos de um material chamado Lexa, que é um policarbonato de alta resistência. E alta resistência e baixo peso. Com isso, com baixo peso, ele consegue ter o IP67, que é o seguinte, ele é totalmente isolado à poeira e possui proteção de água de imersão de até 1 metro. Nós temos também os receptores da série APS-3G. A diferença do APS-3G para o APS-3 é a integração dos sistemas de satélite Galileu e ele já é preparado para o Compass. E ele tem alguns algoritmos internos que otimizam a coleta de dados, que eu vou estar explicando sobre esses algoritmos mais adiante. Bom, vou falar alguns métodos de levantamento com receptores de GNSS.
Primeiro, eu vou falar do pós-processado. O que é o pós-processado? O pós-processado é aquele método em que você vai em um ponto de coordenada não conhecida e gera aquela coordenada. Você gera aquele ponto para um pós-processamento anterior. Ele não tem correção em tempo real. O sinal de satélite que chega ao GPS, ele possui uma precisão que sofre bastante variação de acordo com a passagem dela pela ionosfera. Para isso, você precisa de pós-processar esse dado. Ou seja, você vai utilizar um software de pós-processamento para corrigir essa precisão. Aqui nós temos um resultado do método de levantamento rápido estático, que é um método de levantamento que exige um menor tempo de levantamento do que o estático, que é o método mais preciso, porém você necessita ficar maior tempo no ponto, dos receptores APS-3 no software de processamento as a serve, que é o software que nós comercializamos em conjunto com o APS-3. Aqui nós temos, olha, a uma distância de 5,8 km da base, ou seja, você tem uma base que fica rastreando o tempo inteiro. Ao momento que a base está trabalhando junto com o rover, que é o seu equipamento que vai em campo, eles geram um vetor. O tamanho desse vetor é de 5,8 km. A 5,8 km da base, nós fizemos 107 levantamentos. Cada levantamento com ocupação de 5 minutos. Dentro desses 5 minutos, nós conseguimos soluções fixas nos 107. Ou seja, solução fixa é a solução que ao momento que você processa, você tem alta confiabilidade nos resultados obtidos. Nós não conseguimos nenhuma solução float, nem nenhuma solução bed fix. Com uma precisão horizontal de 2 centímetros e vertical de 2,4 centímetros, uma média. Né? Esse RMS é a resultante média quadrática de todos os vetores obtidos, de todos os pontos obtidos. Vocês podem ver que é uma precisão excelente. E vou mostrar abaixo, nós temos também a distância de 22,7 km da base, como eu havia explicado. Nós fizemos 53 levantamentos, com ocupação de 10 minutos. Nós temos um resultado muito bom também, que foram 50 soluções fixas, com alta confiabilidade dos dados, 52 soluções floats, muito poucas, dentro de 53, com confiabilidade média, e somente uma solução bed fix, com a menor confiabilidade dos dados. Com uma precisão horizontal de 1,9 centímetros, uma resultante horizontal dos 53 pontos de 1,9 centímetros e de 2,6 centímetros para vertical. Um detalhe também, se todos quiserem, eu vou estar passando esse estudo de processamento dos dados do as a serve, junto com os slides, para vocês darem uma analisada. Nele tem um estudo completo de como foi feito o levantamento e tudo mais. Eu vou estar passando isso junto com os slides.